Olá, boa tarde. Cá estamos nós, 15 horas, e estamos nós porque estou eu e vocês aí desse lado. A Cláudia hoje não está aqui, mas com certeza está no nosso coração. Verdade? Não lhe aconteceu nada, só hoje não está aqui. Às vezes está ela sem mim, outras vezes estou eu sem ela, mas sempre preferimos estar juntos. Mas estamos nós aqui juntos para fazer este programa. Hoje vamos falar de alguma coisa que toda a gente já ouviu falar, toda a gente já uma vez na vida tentou fazer, e hoje vamos conhecer aqui mais uma perspectiva, vamos dar aqui um bocadinho mais de conhecimento, portanto conto consigo para me fazer companhia a mim e à nossa convidada de hoje até ao final do programa. Lembrar então que nós temos o nosso Facebook sempre a bombar, programa Conversa de Mulheres, e também o nosso Instagram conversa.mulheres. O que é que pode ver lá? Pode ver aquilo que vai acontecer ao longo de toda a semana, sempre no início da semana, fim de semana, final da semana anterior, por ali, vem quem vão ser as nossas convidadas durante aquela semana, quais são os temas. Alerte sempre, nunca me esqueço de dizer, atenção, você pode pensar, este tema não é tanto do meu agrado, vão falar de moda e eu não gosto, ou vão falar de dieta e eu não gosto, ou vão falar de roupa ou de doença mental e eu não gosto, mas nunca sabe que história de vida é que nos trazem as nossas convidadas, e pode ser que era mesmo aquilo que estava a precisar de saber, então convido sempre a estar presente. Mas além disso, a conhecer as nossas convidadas, ver os nossos promocionais que passam também na Curiacos TV, onde revelamos um bocadinho mais do que é que vamos falar, portanto vale a pena seguir. E claro, YouTube Curiacos TV, playlist de Conversa de Mulheres, programas completos, pode assistir, passado 2 semanas a estar em direto na Curiacos TV, ficam disponíveis os programas para poder ver, rever, tomar nota de alguma situação que não conseguiu ver com tanta atenção, e ainda mais importante, partilhar com aquela pessoa que precisa de ouvir, precisa de saber, precisa de conhecer aquele projeto, contactar, adquirir alguma coisa, seja o que for, já sabe, então YouTube da Curiacos TV, playlist de Conversa de Mulheres. Aproveito para fazer publicidade aos outros programas, porque acho que sim, somos todos colegas da mesma casa. Temos outras playlists dos nossos outros programas diários, tanto de Conversa de Mulheres é o nosso, Manhãs na TV, o Isto é o Povo a Falar, Rota, temos então vários desses programas, portanto convido-o a assistir, a ver se ainda não viu, quem sabe vai descobrir aqui uma nova paixão para a vida toda. Pois é, a Curiacos TV está sempre aqui para trazer o conhecimento e também lhe apresentar novos sítios, novas pessoas e motivar. E sem mais delongas, nós vamos então lançar um separador, e depois deste separador vou então apresentar a nossa convidada. Até já! Então, já viram que hoje vamos estar a falar de saúde e de bem-estar, e nós queremos todos estar muito bem. Olá, doutora Lídia. Olá, muito boa tarde. Boa tarde, seja bem-vinda. Obrigada, é um gosto estar aqui. Do que é que nos vem falar hoje? Hoje venho falar de um tema que acho que afeta muita gente em Portugal. Venho a falar de dieta e da necessidade de perda de peso, mas de uma dieta muito específica. Que é uma dieta quê? Anti-inflamatória. Gostaram? Esta acho que ainda não tínhamos falado aqui. Nós de vez em quando falamos um bocadinho de dieta, temos cá nutricionistas, porque toda a gente, para estar bem, precisa de ter uma alimentação correta, verdade? Verdade. É um ponto fundamental no equilíbrio. Exato. Como temos os nossos PTs para nos porem a mexer, como falamos de saúde mental, temos aqui vários temas que vamos abordando aqui com alguma recorrentemente para ajudarmos quem nos assiste. Mas gostaríamos de conhecer a doutora Lídia. É de onde? Eu sou de Bragança, sou transmontana, portanto venho verdade. muito longe. O meu pai também. Mas não veio de lá hoje? Não, hoje não. Pois não. Sim, eu venho de Bragança, nasci lá, estudei lá, saí de lá com 20 e poucos anos. Mesmo Bragança cidade? Uma aldeia que se chama Babo. Pronto, eu ia quase dizer, se fosse da aldeia, mas não era, sabe porquê? Porque na aldeia do meu pai toda a gente tem o nariz como o meu e temos o nariz diferente. Mas acho que é característico das transmontanas. Toda a gente tem o nariz. Eu descobri uma aldeia onde toda a gente tinha o nariz igual ao meu, finalmente foi uma alegria já ao fim de alguns anos. Mas sim, venho de uma aldeia que tem cerca de 100 e poucos, não chega a 200 habitantes. Onde toda a gente se conhece. Onde toda a gente se conhece. E onde há muita gente que é família. Lá está a parte genética dos narizes e de outras características físicas. Eu fui à terra do meu pai quando era pequenina e depois fui já adulta, já fui eu a conduzir o meu carro e tudo.
já adulta, quando foi a morte da minha avó. Então aí é que eu conheci, porque em pequenina não me lembro de nada, não é? Mas dizem que eu estive lá, eu acredito. E lembro-me de, no meio daquele, pronto, que é um dia triste, lembrar estas pessoas todas têm um nariz muito parecido com o meu. Como é que é assim que isto aconteceu? Pois, são meios nestas pequenos em que as aldeias. pessoas acabam por ter algum grau de familiaridade ou Sim, é muito de engraçado. hereditariedade, não é? De traços físicos. E então, já em pequenina, gostava de fazer dieta? Um bom transmontano gosta de comer. Na verdade, exatamente. Eu sou uma transmontana de gema, nascida e criada, e, portanto, gosto de comer. E, na verdade, do sítio onde eu venho não há muito cuidado com a alimentação. As pessoas, é uma área Comem rural. o que a terra dá, não é? Exatamente, as pessoas comem o que a terra dá. Mas acaba por ser uma alimentação também bastante natural, contrariamente àquilo que nós vemos hoje em dia, principalmente nas grandes cidades, não é? E que nas correrias do dia-a-dia acaba por se optar por alimentos muito mais processados. Porque é engraçado, porque nós, quando falamos de dieta, vamos aqui saltando, pronto, eu disse, isto era uma conversa. Quando falamos em dieta, a pessoa pensa sempre, não pode comer batatas, não pode comer isto, não pode comer aquilo, não pode comer aquilo, mas na realidade nós hoje em dia temos muito mais pessoas com excesso de peso do que havia antes e as pessoas comiam tudo isso, não é? Tudo. Tudo o que a terra dava. Há lugar para comer de tudo numa dieta equilibrada, saudável e também anti-inflamatória, desde que haja restrição daquilo que não é tão natural. É um bocadinho essa a base também desta dieta tão especial e é muito baseada também nessas origens transmontanas, em que se comia o então que a é terra fã dava. daquilo tudo, dos porcos e daquelas coisas todas. Claro que sim, carne é vida, não é? Claro, carne é vida! Ai, adoro, carne é vida! Não, mas é verdade, a carne é um alimento também fundamental Sim, para o nosso claro. equilíbrio, para o nosso bem-estar. Eu costumo dizer, e nada contra os veganos, nem Não, obviamente claro. tenho clientes que são veganos e também não temos nada contra ninguém. faço esse acompanhamento também em consultório se for preciso, mas na verdade nós precisamos muito de carne na nossa alimentação para garantir um bom estado de saúde geral, porque há vitaminas que vêm exclusivamente dos produtos de origem animal e, portanto, não se deve restringir de toda a carne. Pronto, isto agora ganham os inimigos. Eu sei. Pronto, mas nós aqui não somos inimigos de ninguém, porque recebemos aqui um dia alguém que fala de carne, um dia alguém que diz que não há carne, portanto Claro temos o espaço e a cadeira para todos falarem, não é? Desde que não falem uns contra os outros, mas é importante. E então este gosto pela nutrição já veio daí? De pequena já sabia que queria ser nutricionista ou alguma coisa ligada à saúde ou nem por isso? Não, eu de pequena queria ser atriz, portanto... Que tenho imensa vergonha de câmaras, portanto não era... Tem vergonha de câmaras e queria ser atriz, como assim? Achava que era muito giro ali as pessoas representarem na televisão e terem aquela exposição e aquele brilho todo, aquele glamour todo. E alguma vez tentou alguma coisa nessa área? Não, porque depois com a adolescência fiquei extremamente envergonhada e com imenso receio de câmaras e de falar em público, que agora a vida profissional obriga-me a isso. Obriga-lhe a falar em público, exatamente. Mas pronto, acho que foi, na verdade, a vida que me foi encaminhando para a nutrição. Ali na altura em que eu precisava de escolher um curso, eu sabia que queria ir para a área da saúde, porque sou muito sensível e gosto de pessoas, gosto de lidar com pessoas e gosto de ajudar pessoas, e acho que essa é a minha grande missão. E no momento em que tinha de escolher qual era o curso que eu queria, na altura tinha umas notas boas, pronto, sabia que a minha primeira opção seria provavelmente aquela em que eu entraria, mas estava ali também muito direcionada para as engenharias. Isso é um luxo, isso é um luxo. Aquilo que eu escolhesse era aquilo que eu ia entrar, pronto. Foi trabalho também, não é? Tinha assim tão boas notas? Tinha, muito boas, porque, principalmente na área das ciências, que era a área que eu precisava para concorrer à faculdade, porque fazia aquilo com paixão, nem precisava de estudar muito, porque era algo que para mim não era um esforço, fazia-o com gosto. E também a minha vida profissional também se baseou muito nessa paixão que fui desenvolvendo pela nutrição ao longo dos anos. E realmente naquele momento em que precisava de escolher um curso, fiz um sorteio. Eu nunca falei disto em público. Fiz um sorteio. Eu disse que só falava o que quisesse. Calma lá, não olhe para mim, não sou culpada. E nesse sorteio, tirei os papelinhos à sorte. Nesse sorteio saí em 10 vezes, saiu 9 vezes nutrição e uma engenharia. E eu pensei, pronto, eu tenho mesmo de ir para nutrição. A sério? A sério. Os seus pais sabem disso? Fez isso assim? Não. E os pais ainda podem ver, não? Pode. Podem. Agora já podem, agora já não faz mal, correu bem, não é? Pronto, pais, foi isto que a Lídia fez. Fez aqui o sorteio e saiu nutrição, que engraçado. Entre as duas, portanto, engenharia quê? Biomédica, também era direcionada para a saúde, portanto. Ok. Então, e quando começou o curso, foi exatamente o que pensava? Foi muito diferente? Confesso que ali no primeiro ano andei um bocadinho perdida.
Os cursos de saúde, de uma forma geral, têm um primeiro ano, lá está, muito geral, que é quase comum a quase todos os cursos da área da saúde, ou pelo menos grande parte da formação é comum. E não consegui perceber naquela formação, no do primeiro ano, o que era, no fundo, a nutrição, o que é que o nutricionista, afinal, precisa de aprender para conseguir praticar depois a profissão. Mas pensei, ok, mas não vou trocar de curso, não vou desistir, vou continuar, até porque era muito dentro da área das ciências, que é a área que eu gosto e para a qual acho que tinha já uma tendência quase natural de facilidade de aprendizagem. E acabei depois por, no segundo ano, ter mais contacto já com a profissão e ter formação mais específica, que me apaixonou completamente. E a partir daí fui desenvolvendo cada vez mais, depois com os estágios, as práticas, acabei por perceber que era aquilo que eu queria fazer. Porque existem vários tipos de nutrição, não é? Sim. Existem vários tipos de nutricionistas. Há nutricionistas que trabalham mais na área da segurança alimentar, que é uma área que eu também gosto e que fiz um estágio até bastante longo nessa área. Eu acho que gosta de estudar e por isso consegue gostar de muitas Não coisas, tanto. não é? Gosto de saber. Gosta de saber, pronto. Depois há a parte do nutricionista clínico, que é aquilo que as pessoas estão mais habituadas, que é o nutricionista que está em consultório, que acompanha as pessoas, quer em perda de peso, quer noutros problemas de saúde, porque, na verdade, há uma grande quantidade de problemas de saúde que se poderiam minimizar ou resolver com a nutrição. Em Portugal ainda não há muito esta estrutura, mas sonhamos um dia Sonhamos ter, não é? vir a ter. Ser de mais fácil acesso o nutricionista, não é? Sim, trabalhar-se mais a prevenção e não tanto só o tratamento em si, medicamentoso, que é isso que se faz hoje em dia. E depois há outra parte do nutricionista, que é a parte comunitária, em que o nutricionista tem como função ajudar a mudar mentalidades, a trabalhar a população, criar estratégias que visem promover um estilo de vida saudável. Portanto, são 3 ramos distintos dentro da área da nutrição e nós na formação passamos por todos eles e fazemos estágios em todos eles. E tive logo a certeza onde é que queria ficar? Tive a certeza que queria ser da área clínica, mas ali com uma boa vertente também comunitária que me permita fazer uma intervenção e uma exposição que afete muita gente, não só os clientes de consultório. E consigo conciliar as duas coisas na minha profissão. E então, como é que foi aqui o percurso? Acabou a escola? Depois? Acabei a escola, acabei a licenciatura, comecei a trabalhar, passado alguns meses, logo na área. Tive essa sorte também. Sim. Trabalhei também em Bragança, portanto, nessa primeira fase. E estudou lá? Nem lhe perguntei isso. Estudei também lá. Aliás, o último estudo que eu fiz lá foi na área do mestrado, que tirei depois um mestrado em exercício e saúde, mais direcionado para a área do desporto. Porque acho que é uma componente juntou aqui importante. uma componente muito importante, sim. E trabalhei associada, lá está, à parte comunitária, numa casa de apoio a idosos. Fazia ali uma intervenção, além da adaptação das dietas, fazia uma intervenção mais de educação alimentar junto da população. Atividades que se desenvolvem, às vezes jogos, temáticas que são abordadas de uma forma mais leve, que não só a formação em si. Pronto. E depois, não tinha na altura depois opções profissionais ali naquela zona, vi-me obrigada a sair e queria muito ir para o Porto trabalhar. Mandei imensos currículos para todo lado, ninguém me chamava para lado nenhum. Até que em Lisboa surgiu uma oportunidade. E lá vim eu para Lisboa trabalhar. Tantos quilómetros. Sim, tantos é muito quilómetros. Diferente? Sentiu aqui muita diferença? Muita diferença. Não tenho dificuldades de adaptação a ambientes diferentes, até porque os meus pais vivem no estrangeiro e sempre viajei muito desde criança. Vivia sempre o ano letivo entre Portugal e a Suíça, que é onde os meus pais vivem ainda hoje. Pronto. E, portanto, não me custava andar com a casa às costas e mudar de ambiente. O que foi difícil para mim foi o facto de vir para Lisboa, a acreditar e a investir numa carreira que eu sabia que um dia ia ter, ou que acreditava que um dia ia ter, mas vim trabalhar a part-time, com um salário que nem dava para alugar um quarto na altura. Então como é que fez isso? Vim viver uns meses para a casa dos meus tios, tenho cá o meu padrinho, o tio padrinho, vivi cá durante 3 meses na casa dele e depois, durante esses 3 meses, consegui preencher todo o horário. Tinha 3 part-time na altura, 2 deles em clínica, um numa loja de suplementação online, e conciliava esses 3 part-time para conseguir ter um salário minimamente decente, não é? Para conseguir depois então alugar a casa, e foi o que eu fiz ao fim desses 3 meses. Como é que se passa aqui para o projeto que tem hoje em dia? Como é que isto surgiu? Depois, a partir daí, foi todo um conjunto de anos a ganhar alguma experiência e até que alguém reconheceu o trabalho que eu fazia em consultório e me convidou para fazer um projeto um bocadinho maior. Se calhar foi o bom trabalho que fui desenvolvendo ao longo desses anos, não é? Que acabou por chamar a atenção de alguém que me convidou então para um projeto.
E nem eu sabia como é que aquilo ia correr, não é? Criei então um projeto de emagrecimento, onde associo também os conhecimentos da dieta anti-inflamatória e que se revelou depois um sucesso e neste momento está em todos os países da Europa disponível. Portanto, acho que foi um grande projeto. Acreditei sempre que ia funcionar bem, mas nunca imaginei a dimensão que poderia ter aquele projeto. Então, o que é isto? Fale-nos desta dieta anti-inflamatória, porque eu já lhe contei em off, não é? Há tantas dietas, todos os dias se ouve, quem for atento a isso, se calhar outros não são, dietas novas. Uns dizem que é come isto, outros não come isto, outros bebe isto, não bebe isto. Então, o que é aqui este lado da sua dieta, salvo seja, da dieta anti-inflamatória? Então, a dieta anti-inflamatória não é assim uma coisa mágica, não é uma fórmula mágica. Na verdade, é um tipo de alimentação que toda a gente deveria ter. Porquê? Porque não há milagres, ou há milagres? Não há milagres. Há esforço, há foco, acima de tudo, e tem de haver objetivos e vontade de atingir esses objetivos. Isto aplica-se em tudo na nossa vida e na alimentação não é exceção. E a dieta anti-inflamatória, no fundo, consiste basicamente em fazer uma limpeza da alimentação. Uma limpeza? Sim. Tipo aquelas limpezas da primavera em que mudamos tudo da casa. Mais ou menos. Uf. E agora é uma boa altura, não sei há quanto tempo não é primavera na minha casa. Então consiste em pegar naquilo que nós comemos hoje em dia, e digo comemos porque acho que todos nós estamos aqui expostos a um estilo de vida que nos encaminha às vezes para escolhas pouco saudáveis, não é? Que é o mais fácil. É o mais rápido, não é? Mais rápido. E aqui eu acho que as pessoas acham que até é o mais barato, mas aí eu já discordo que nem sempre é mais barato esta alimentação mais processada. Em Portugal não é. Em Portugal não é? Pois. No fundo é exatamente isso, é retirar tudo aquilo que é processado da alimentação e pensar naquilo que a terra, a natureza nos dá, que nos permite cuidar de nós, alimentarmos-nos. Nós somos seres humanos, somos animais, desculpem. Somos animais, somos. E de facto a nossa alimentação, a nossa nutrição tem de vir da natureza. Tudo aquilo que vem da fábrica é preciso analisar e avaliar com algum cuidado e perceber até que ponto tem lugar e em que quantidades é que tem lugar na nossa alimentação. É muito simples fazer uma alimentação anti-inflamatória. No estilo de vida de hoje em dia é que acabou por se ir perdendo este conceito de alimentação natural. E o que eu faço é recuperar então esta origem, não é, alimentar, e tentar criar estratégias que permitam no estilo de vida de hoje em dia aplicar este tipo de alimentação, claro, também servindo para suprir as necessidades que temos emocionais ligadas à fome, que têm a ver com aqueles ataques de fome, de doce. Não, ou aquele doce que se come, olha, foi o que me salvou hoje. Um docinho antes de vir fazer o programa, depois do almoço. Mas há doces e doces. Há doces que podem fazer parte de uma dieta. Os meus são péssimos. Não quero falar sobre isso. São muito inflamatórios os meus. Mas a pessoa às vezes também precisa de alguma compensação, será isso? Conforto. Nós procuramos sempre as nossas compensações, nós procuramos sempre essa compensação, esse conforto, esse miminho, em alguma coisa. Todos nós fazemos isto, é natural do comportamento humano, não é? Quem fuma procura no cigarro, quem bebe bebidas alcoólicas procura se calhar de outra forma. Quem não tem nada disso, ou quem tem também isso, mas acaba por ter às vezes necessidade de outra compensação, a comida é aquilo que está ali de mais fácil acesso. Então é sempre a nossa primeira tentação à qual normalmente não conseguimos. Eu tenho uma ideia que nós com o chocolate conseguimos enfrentar muito mais o mundo. Claro que sim. Pode estar o dia a não correr tão bem, mas come-se ali um chocolatinho e o dia começa já a correr melhor, ou pelo menos já arregaçamos as mangas para que ele corra melhor, não é? Mas o chocolate pode fazer parte, dependendo do chocolate e da quantidade. Pois, já vamos dizer aquele Mas é engraçado que alguns ingredientes que estão no chocolate também estão noutros alimentos que são mais saudáveis e menos processados. E basta a pessoa saber fazer estas substituições e perceber que não, afinal este alimento também me dá esta sensação de bem-estar. E o bem-estar, por exemplo, a banana é um alimento que pode fazer parte de uma dieta mesmo de emagrecimento e que também promove o aumento dos níveis de serotonina. Sim, a banana eu acho que também é uma alegria na vida das pessoas, não é? Também. Os frutos secos também. Sim. Embora que os frutos secos já têm tantas calorias que se a pessoa se abusa, ou vem já convém contar. A medida, depois convém contar. Então, alguém pode estar aqui num processo inflamatório, todas as pessoas que estão com excesso de peso estão num processo inflamatório, como é que é isto aqui? Todos nós estamos num processo inflamatório. Todos. É o estado inflamatório do organismo que nos leva a desenvolver doenças e a envelhecer. Portanto, naturalmente, nós estamos constantemente num estado inflamatório. Há formas de controlar e de reduzir esse estado inflamatório. Agora, há aquilo que é normal... porque até fala... Para cá, eu tenho aqui escrito a algum lado, ou então vi
Já não sei, mas até fala de uma dieta anti-inflamatória e anti-aging. Exatamente. Anti-idade. Exatamente. Essa também gostamos. Queremos isso tudo hoje. Aqui uns conselhos para ficarmos todos desinflamados. E mais novos. E mais novos, já saio daqui com 30 hoje. Vá, vamos lá. No fundo estão muito interligadas, porque na verdade aquilo que nos faz envelhecer de uma forma mais rápida é aquilo que nos provoca uma inflamação. E estava eu a dizer que realmente uma dieta anti-inflamatória não é difícil de procurar, desde que se façam, lá está, as escolhas certas dentro da alimentação natural e se retirem os tais alimentos processados. Claro que isto tem de ser adequado consoante o objetivo. Se a pessoa quer perder peso, então há certos alimentos que vai ter de retirar, e se a pessoa quer, por exemplo, manter-se mais jovem, se calhar esses alimentos já podem fazer parte, mas há outros que vai ter de retirar. Portanto, isto depois é uma questão aqui de personalizar. Mais magra e mais jovem. Para mim pode ser sempre. É possível. Juntar sempre os dois. Pronto, mas estava eu a falar então da inflamação. Sim. E ainda não lhes respondi. Nós estamos todos inflamados. O que é que provoca a inflamação excessiva, que desencadeia depois o envelhecimento precoce, por exemplo, agora falando do envelhecimento, os maus hábitos alimentares, as noites mal dormidas, portanto, a privação de sono, seja por bons motivos, que serão as festas, seja por maus motivos, que será a E bons ansiedade. motivos, às vezes, os bebés. Temos muitas mamãs em casa, Sim. não é? Que estão a tomar conta dos seus bebés e que agora, em vez de fazerem uma cesta, estão-nos a ver. Exatamente. Ou muitas vezes porque o quadro de ansiedade e de stress não Já é permite ao muito cargo grande, de trabalho que as noites sejam completas. O stress em si é um pró-inflamatório que levanta muitas preocupações hoje em dia, porque quase toda a gente está sujeita a altos níveis de stress e de ansiedade. Depois também o facto de a pessoa não ter rotinas, não ter ali uma sequência de comportamentos, quer seja as refeições, quer seja as rotinas de sono, o não ter hora para ir dormir, não ter hora para acordar, não ter hora para fazer uma refeição, tudo isto faz com que haja uma maior tendência, uma maior predisposição a ter um maior processo inflamatório a acontecer. Mas a rotina aí ajuda? Ajuda. Ter um horário para dormir, um horário para comer? Nós somos regulados por ciclos circadianos. Convém respeitar estes ciclos e que toda a nossa rotina esteja adequada a estes ciclos. Parece muito complicado e que dá muito trabalho, mas não dá. É, no fundo, claro, aquela altura inicial em que se começa um processo de dieta que requer um bocadinho mais de dedicação, mas depois, a partir daí, aprende-se a ouvir também o corpo e ele vai nos dando sinais do que é que devemos fazer e quando. Agora, os telefones até já dizem horas de dormir. Se a pessoa puser lá que quer dormir Exatamente. X horas e que vai acordar às não sei quantas, ele diz logo é horas de dormir. Depois, o excesso de peso e a obesidade em si, não pensando sequer na parte da alimentação que essa pessoa faz, o excesso de peso e a obesidade em si também são um pró-inflamatório, porque a nossa massa gorda em excesso funciona como um promotor da inflamação do nosso corpo. E daí virem depois outras doenças, como problemas cardiovasculares. Cancro também está associado, por exemplo, ao estado inflamatório e ao excesso de massa gorda. Portanto, há todo um conjunto Cancro está associado ao excesso de massa gorda? Sim. Alguns tipos de cancro ou no geral? Alguns tipos de cancro estão diretamente associados, outros, por haver uma promoção dos fatores inflamatórios, podem vir a ser desencadeados de uma forma indireta. Sim. Já tinha ouvido do açúcar, não é? Que quando se come muito açúcar... aliás, já tivemos convidados até na outra temporada em que eu apresentei que nos falaram sobre isso, sobre a questão do açúcar em excesso. Mas não tanto, nunca pensei nisto do excesso de peso ou da obesidade. Sim. Portanto, lá está aqui, a tal dieta anti-inflamatória é muito, muito, muito importante. Exatamente, porque vai ajudar a reverter este processo inflamatório, a reduzi-lo e vai ajudar muitas vezes a eliminar os causadores da inflamação. Portanto, atua de duas formas, não é? Quando nós reduzimos massa gorda, quando emagrecemos, estamos, na verdade, a reduzir aqui já um pró-inflamatório e depois, quando olhamos para a alimentação, se ela for realmente limpa, acabamos por retirar outras fontes de inflamação. E às vezes há pessoas que, estamos aqui, parece que só estamos a falar das pessoas mais gordinhas, mas às vezes há pessoas que são os tais falsos magros, não é? Sim. Que parecem magros, mas têm muita massa gorda, mais do que deveriam, não é? Exatamente. Há muitas pessoas que aparentemente, ou pelo menos a olho, nos parecem magras. Sim. E quando vamos fazer uma bioimpedância, que é com um instrumento parecido com uma balança, conseguimos perceber o que é massa magra, o que é massa gorda, o que é massa óssea. Não consegui pôr numa balança dessas. Tenho medo do que é que ela vai falar. Nós vamos falar a seguir. Vamos falar? Então, o que é que nos quer falar? Queria lhe perguntar, que alimentos é que são anti-inflamatórios? O que é que as pessoas podem comer que seja anti-inflamatório? Ou isto depende da pessoa? Depende da situação também, mas eu acho que a maior preocupação deveria ser que alimentos é que são pró-inflamatórios e esses é que são mesmo para retirar. Ok, ao contrário. O que é que nós deveríamos retirar? Então o que é que deveriam ser? Tudo o que tenha açúcar simples.
Açúcar simples. Já não é minha amiga, pronto, Claro que, por lamento. exemplo, a fruta é um alimento natural que contém açúcar, não é uma prioridade ser retirado neste tipo de dieta. Quando falo de açúcar é dentro de alimentos processados. Portanto, estamos a falar do açúcar refinado, não é? Exatamente. Aquele açúcar branquinho. Isso mesmo. O açúcar do chocolate que você comeu hoje, provavelmente. Sim, sim. Do bolo de chocolate. Do bolo de chocolate. Que tinha depois outra cobertura. Não vamos falar sobre isso. Depois também a farinha branca refinada não deverá ser retirada na totalidade, mas é preciso perceber como é que é combinada essa farinha. Combinada como assim? Por exemplo, o pão. Quando nós compramos um pão em alguns supermercados, alguns tipos de pão, percebemos que na lista de ingredientes tem uma grande quantidade de ingredientes que não são necessários para fazer pão e que são químicos e que, na verdade, têm um impacto brutal no nosso metabolismo. Mas isso é o pão embalado, não é? Não só, o pão de padaria também tem, às vezes, aditivos. Pois. Até mesmo de padarias sem ser de supermercado. Pois, por acaso ia-lhe perguntar isso, porque, por exemplo, se nós formos a uma grande superfície, que agora já é muito normal haver aquele pãozinho que até se fatia lá nas máquinas e isso tudo, quando nós o fechamos, depois ele traz a lista dos ingredientes, não é? Exatamente. Mas se nós formos à padaria, não traz. Não traz, mas eles também lá estão, os ingredientes, não é? Pois. E é muito importante, mesmo na padaria podem pedir, porque hoje em dia as fichas técnicas estão ao dispor do cliente. O que é que seria um pão saudável, ou que seja o pão... Não estamos agora a falar de tirar pão. Comer pão, mas um pão mais saudável. Um pão em que a lista de ingredientes tenha farinha, tenha água, sal e fermento, que é isso que é preciso para fazer o pão. Só isso. Pode ter misturas de farinhas de vários tipos, pode ter sementes também, ou frutos secos adicionado, tudo certo. Mais do que isso é que não é necessário. O que é o mais do que isso que costuma lá ter? São os aditivos. Os Zés, qualquer coisa que lá estão. Os Zés, esses benditos Zés. Se eu me chamasse Eduardo ou Edvânia, estava agora triste, porque agora toda a gente está contra os Zés. Ninguém quer és. É verdade, eles têm mesmo um impacto negativo no nosso metabolismo e isso verifica-se depois, quer no peso mais tarde, quer no estado de saúde geral. Portanto, açúcar, farinha... Estamos nos pró-inflamatórios. Sim, estamos nos que tínhamos que tirar. Bebidas alcoólicas também. Bebidas alcoólicas todas? Todas. Todas, porque o álcool em si é todo ele pró-inflamatório, venha de onde vier. Eu sei que há muito a ideia de que o vinho num copo por dia tinto que pode ser uma fonte de antioxidantes, então eu digo assim, então bebam sumo de uva que tem a mesma quantidade ou mais antioxidantes ainda e não tem o álcool que tem um efeito nocivo no nosso organismo. Essa agora também é nova, do vinho. Eu sei que ele tem as calorias, isso eu sei, sobre as calorias eu sei, não sabia que fazia inflamação. Sim, e podem fazer uma experiência simples, que é durante... Pronto, alguém que beba um copo de vinho por dia, obviamente não é alguém que tenha um problema com o álcool, longe disso. Não estamos a falar de problemas com álcool, estamos a falar de pessoas com consumo normal, não é? Sim, que bebem de vez em quando um copo de vinho, ou há pessoas mesmo que bebem todas as refeições um copinho de vinho, uma coisa mínima, só para ajudar a digestão. Nessas pessoas que bebem um copo de vinho por dia, 2 copos de vinho, que é perfeitamente normal, façam a experiência de retirar durante uma semana todas as bebidas alcoólicas e vão perceber a diferença de inchaço e de digestão que têm ao final dessa semana. Viram? São vocês, porque eu não bebo um vinho todos os dias. Eu, quando tenho a garrafa lá, vou bebendo até lá acabar. Mas não tenho sempre. E realmente, esses alimentos são alimentos que fazem já uma grande diferença. Depois, tudo o que seja bolos, bolachas... Mas aí é do açúcar e a farinha estão lá também, dentro dos bolos e das bolachas, não é? Basicamente, tudo aquilo que passa pela fábrica é preciso analisar o rótulo. E às vezes há alimentos que são vendidos como sendo super saudáveis ou adequados para diabéticos ou adequados para perda de peso e, na verdade, quando lemos o rótulo, percebemos que não é bem assim. E acho que o mais importante do que olhar às calorias e à proteína e ao açúcar que o produto tem, aquela tabela... Que é uma moda também. Exato. Também já aprendi essa das proteínas e dos rótulos. A realidade é que mais vale um rótulo simples do que não sei quantos mil... Exatamente. Basta olhar para a lista de ingredientes e perceber o que é que o alimento contém. E quando tem muitas coisas esquisitas que a gente não sabe o que é... Exato. Quando há coisas que não estão na natureza, que nós não conseguimos identificar, provavelmente não é o melhor para nós. Portanto, aqui a dieta inflamatória é mais ou menos isto, é tudo o que está na natureza. Exatamente. Não é bem uma dieta como a paleo? Não tem os mesmos princípios da paleo.
O que é que a paleo tem de diferente? A paleo tem alguns tipos de alimentos que Também são já tivemos cá e fazemos sim. algumas receitas. Nós somos... Claro que do ponto de vista de saúde é uma dieta também com muito bons resultados. Sim, E para a perda sim. de peso também funciona lindamente. Sim. Mas há alimentos na paleo que não estão permitidos porque têm algum tipo de processamento e por serem de fontes que eles consideram não serem da altura do paleolítico, porque é essa a base Pronto, deles. exato. Pronto, que na verdade, com a evolução da espécie, nós conseguimos digerir e toleramos lindamente e que podem fazer parte de uma alimentação, de uma dieta anti-inflamatória. Então, o que é que alguém que está aqui a pensar, se calhar eu preciso, é isto que eu preciso, se calhar foi isto que eu nunca tentei, o que é que nós temos que lhe dizer? Pode ir ter consigo, o que é que faz, como é que costuma ser a abordagem? Aqui, saber. Normalmente eu faço consultas online, faço acompanhamentos online, isto devido também à pandemia, não é? Que mudou completamente a forma de trabalhar de alguns setores e realmente o acompanhamento online permite chegar a qualquer parte do país, a qualquer parte do mundo. Quem quiser um acompanhamento ou tirar algumas dúvidas pode sempre contactar-me nas redes sociais, quer no Facebook, quer na página... Quer dizer, as suas redes estão a passar, mas pode ser também, não é? Sim, o Facebook é a Lídia Marrão Nutricionista, é uma página, e no Instagram é Lídia Marrão, é a página lifestyle pessoal e profissional, onde mistura um bocadinho sim, de tudo. exato, um bocadinho de tudo. E realmente através dessas redes podem-me contactar e esclarecer algumas dúvidas que surjam entretanto, ou se houver interesse em agendamento de consultas, também faço acompanhamentos, que podem ser feitos por WhatsApp, por videochamada, por Zoom, pela plataforma que for mais fácil para o cliente, porque o importante é ter uma conversa, como nós estamos agora a ter aqui, que seja esclarecedora do que se passa com aquela pessoa, do que é que ela pretende, onde é que eu posso ajudar e depois também de uma forma muito simples fazer-lhe chegar essa informação, que obviamente também enviarei por escrito para consulta ao longo do processo. Depois o acompanhamento que é feito. Pois, porque online, como é que usa a sua tal balança da bioimpedância? Não se usa a balança de bioimpedância online. O que eu ensino à pessoa, pronto, faço agora passando se calhar aqui um bocadinho a ideia do que é que se passa numa consulta online. Sim, que é acho que era engraçado saber isso. Faz-se uma avaliação inicial do estado de saúde do cliente, recolhe-se uma série de informação relativamente também ao comportamento alimentar, se a pessoa já fez muitas dietas, se não fez, o que é que já fez, o que é que funcionou. Acho que ninguém me ganha. E depois, mediante esta informação, ensina-se a pessoa a fazer a recolha dos dados antropométricos, a tirar medidas nos sítios onde eu preciso de saber o que é que está a acontecer, como é que é feita uma pesagem corretamente, porque há formas e formas de fazer pesagens, e ensino a pessoa a fazer uma leitura da evolução, se o objetivo for perda de peso, da evolução do que está a acontecer. As fotografias também ajudam muito a perceber o que é que acontece com a massa gorda, porque nem sempre na balança nós conseguimos ver o emagrecimento. Porque às vezes a pessoa perde mesmo volume, não é? Sim. Sei lá, estava inchado, lá está, aquilo que estamos a falar, estava inflamado, perde esse volume e na balança às vezes aquilo é quase nada. Quase nada. Mas se a pessoa tirar fotografias e se comparar essas fotografias, vai perceber a mudança brutal que há, às vezes, num curto espaço de tempo. E depois também há pontos estratégicos onde podemos fazer uma medição de perímetros para perceber, com números, não é? Que às vezes é importante a pessoa ver também a evolução em números, perceber o que é que está a acontecer ao longo do processo. E isso tudo é ensinado na consulta online. Isso é o quê? A barriga, os braços, as pernas? A barriga, os braços, as pernas, o peito, a anca. Portanto, são aqui estes sítios onde vai-se sentir mais esta diferença. E depois, a doutora acompanha como? Normalmente, de 15 em 15 dias é feita uma consulta de reavaliação, onde tento perceber o que é que a pessoa fez nos dias entre consultas, faço novamente uma análise dos dados antropométricos e tento ajudar a corrigir aquilo que precisa de ser corrigido ainda. E pouco a pouco vai-se construindo aqui o que seria a dieta ideal para aquela pessoa, indo ao encontro do objetivo, seja ele perda de peso, seja reduzir o processo de envelhecimento, seja melhorar o controlo das glicémias para um diabético, por exemplo. Portanto, tudo o que seja assuntos em que a nutrição pode ajudar, dependendo do objetivo, há uma prescrição e um acompanhamento personalizado para aquela pessoa. E as pessoas ainda, eu acho que ainda têm um bocadinho de fobia, ou algumas têm um bocadinho de fobia à palavra dieta, não é? Porque depois vão-me passar Sim. aqui e não me vão deixar comer. Como é que é aqui? Como é que seria um dia-a-dia? Claro que eu entendo que isto é tudo personalizado, mas uma pessoa quer perder um bocadinho de peso, ou quer perder peso. Ok, pode-se generalizar um bocadinho. Sim, exato. A palavra dieta não tem de assustar, em primeiro lugar. Sim. Porque, no fundo, Dieta é o que se come, não é? Exato. Dieta, a definição de dieta para o nutricionista é aquilo que a pessoa come. É uma Sim. dieta. Todos nós temos a nossa dieta. Exatamente. Toda a gente, mesmo que só seja bolos e bolos e bolos, essa é a sua dieta, é o que está a comer agora, não é? Agora, quando precisamos de uma mudança na alimentação para perda de peso, então é uma dieta para perda de peso, pronto, que é disso que estamos aqui agora a falar. Podemos, por exemplo, construir um dia
com um pequeno almoço onde haja lugar a fruta, onde haja lugar a um cereal, pode ser o pão dentro daquelas regras que já falámos, pode ser a aveia, a quinoa, umas panquecas ou uma papa de aveia, se a pessoa gostar. Depois também vai ao encontro... Mas as panquecas sem farinha, não é? Podem ser feitas com aveia, com farinha de aveia. Pois. Podemos Já comprar a experimentei, ainda aveia e não. triturar em casa também. Pois. Pode haver lugar também à fruta, pode haver lugar a um laticínio, dependendo da pessoa e da tolerância que tem a esse tipo À de alimentos. lactose, não é? Porque há pessoas que já se sabe, não é, que são intolerantes à lactose. Sim, e a lactose também pode ser um pró-inflamatório. Agora, é preciso avaliar se a pessoa realmente não tolera a lactose ou não tolera outros ingredientes dos laticínios que são altamente processados. Essa é outra questão, porque os laticínios... Desculpa, agora perdi-me. Se a pessoa não é intolerante à lactose ou se é... Intolerante a outros ingredientes dos laticínios que são processados. Ok, às outras coisas que vêm lá com os... Se olhar para um rótulo do iogurte, e falo do iogurte porque é o alimento que para mim é escandalosamente mais processado, Sim. nós vemos na lista de ingredientes que há muita coisa dentro do iogurte que não precisa de lá estar. E que a maior parte dos iogurtes, principalmente os magros, tem água misturada com muitas coisas. Pronto, realmente um iogurte ideal seria leite fermentado. Portanto, teria de ter leite e fermentos. E o processo... Fermentos lácteos, não é? Fermentos Aqueles lácteos. Sim. O processo natural de fermentação do iogurte, tal como o do queijo, o processo tradicional de produção destes alimentos, no fundo reduz muito, ou parte, a lactose noutro Sim. tipo de nutrientes que nós conseguimos absorver lindamente. Portanto, acaba por o teor de lactose de um iogurte e de um queijo ser muito reduzido e é tolerado pela maioria das pessoas. Portanto, lá está, é preciso perceber então que tipo de laticínio é que a pessoa tolera e o que é que não tolera. É a lactose ou são outros ingredientes que estão nesses laticínios? O leite em si é menos bem digerido e tolerado pela maioria da população. Sim. Pela maioria da população. Sim. Pois é. E faz diferença. Toda a diferença. Quando a pessoa Na nota inflamação isso. também. Na inflamação, não é? Então, de manhã comíamos isso? Sim, de manhã poderia ser um pequeno almoço. Chá ou café pode fazer parte também, sem açúcar, claro. O açúcar é o vilão, não vale a pena, esqueça. Para perda de peso. Não há ninguém que diga que o açúcar se pode comer, pronto. Eu já tentei, não existe em nenhuma parte. Depois, o que é que pode acontecer? Numa dieta para perda de peso, é importante que haja refeições com alguma frequência. Isto para evitar que a pessoa chegue a um ponto de fome voraz em que é capaz de comer Um mundo e outro. Exatamente. E é importante também para manter o metabolismo ali em modo trabalho. Ou seja, quando nós estamos muito tempo sem comer, o jejum, por exemplo, num processo de perda de peso, principalmente numa fase inicial, não é benéfico. Acaba aqui por nos pôr no que eu chamo modo sobrevivência, em que nós, em vez de ser um organismo gastador de energia, somos um poupador de energia. E isto faz com que os resultados fiquem bastante comprometidos. Mas sou a favor do jejum intermitente. É a favor. Noutros momentos. Estava aqui a pensar se lhe perguntava, então, mas o jejum intermitente é uma coisa tão na moda hoje? E é ótimo, e na dieta anti-inflamatória, se for com o objetivo de redução do processo de envelhecimento, faz todo sentido. Para perda de peso, numa fase inicial, não. Depois, numa fase mais avançada, em que a pessoa já tem um controlo da alimentação, já fez a reeducação alimentar, aí pode entrar o jejum intermitente, estrategicamente introduzido, obviamente, dependendo também da pessoa e da Aqui a rotina. sua questão é que acha que o jejum intermitente em algumas pessoas pode dar origem a terem mais crises de fome, vamos assim falar. Sim, e que o organismo se torne mais lento, que o metabolismo seja mais lento e que haja uma maior absorção também do pouco que a pessoa vai comer. Até porque se a pessoa ficar com a fome descontrolada, quando vai para a mesa, não vai ter a consciência suficiente, nem a capacidade de escolher alimentos mais adequados. Então, se calhar, pronto, quase todos nós, se estivermos com muita fome, vamos chegar a um restaurante, cheirar a comida, apetece Pode falar comigo, pode dizer de mim, que eu sou essa pessoa. Pronto, falando Eu se não lanchar, isto chega a casa com vontade de, sei lá, tudo o que houver ali, já foste. É exatamente E a esta pessoa parece que sensação. é isso que estava a dizer, a pessoa nem tem a consciência, quando pensa, mas porquê é que eu fui comer estas porcarias todas que nem me apetecia, às vezes nem é porque me apetecia, porque sei lá. É aquele impulso, não é? É Parece que é sim. uma fome por impulso. E nós, se pensarmos, estamos cheios de fome, vamos a uma pastelaria, a um restaurante, ao entrar, a primeira coisa, com o cheiro e com a exposição, a visão, não é? Daqueles alimentos, o que nos apetece, a nossa primeira linha de escolha há de ser a coisa mais calórica que lá estiver. Mas Claro. a tendência é esta. E então, numa fase inicial de um processo de perda de peso, enquanto não há esta consciência e este autocontrole, é muito importante que a pessoa não esteja muito tempo sem comer. Eu diria ali a cada 3 horas e meia, 3 horas, tentar fazer uma refeição. E é possível emagrecer com Mas refeições também há quem frequentes. diga que não é necessário isso para emagrecer.
É tudo Cada uma, um, é tudo cada uma um vai questão. falando, não é? Não há uma regra Que específica. funciona com todas as pessoas, não é? Sim, e não há uma regra específica na perda de peso. Ou seja, tudo depende do dia que estamos a construir, não é? E do conceito. Nós temos de olhar para uma dieta sempre como um todo, não só como Aquele bocadinho, não é? exatamente, não é o tirar hidratos à refeição, não é o fazer uma refeição por dia e fazer jejum o resto do dia. É preciso analisar todo o dia, analisar também o caso da pessoa que temos à nossa frente e pode ser tudo válido, desde que seja devidamente Senão, e construído. fazem como eu quando era mais nova, eu juntava os vários conceitos da dieta, mas só juntava as partes que me faziam Interessavam. sentido. Então aquilo dava um mix de... Não estava a funcionar muito bem. Pronto, é exatamente isso. Convém e hoje em dia, falou nisso no início do programa também, há imensas dietas, há muita oferta, não é? E as pessoas às vezes ficam perdidas do que é que querem ou o que é melhor. Eu acho que não há uma dieta melhor para todos. Pronto, se calhar há escolhas mais inteligentes para a generalidade. Mas há coisas que funcionam com uma Exato. pessoa e não funcionam com Exato. outra, não é? A pessoa tem de perceber o conceito da dieta em que se está a meter, não é? Desculpem Sim, o a termo, mas é fazer, um bocadinho assim. É tentar perceber o conceito e perceber se identificam com aquele Se conceito. aquele conceito vai fazer sentido, não é? E o experimentar várias dietas também não tem nada de errado. Às vezes é estar à procura daquilo que encaixa melhor na nossa vida e na nossa forma de estar e nas nossas rotinas. Então, e como é que seria? Ainda não chegámos ao almoço, ainda não nos deixou comer o desculpa, almoço. eu falo muito. Não, fala à vontade, é para isso que está cá. É para falar. Temos que encher o programa. Até ao fim não se pode ir embora, que eu não a deixo ir embora. Ao almoço, o ideal seria então haver uma fonte. Nem falámos dos meios de lanche. Ou Ok, falamos do almoço e a seguir falo sim, dos lanches que podem sim. ser semelhantes De manhã e à tarde, ok. O almoço, tal como o jantar, devem ter uma boa fonte de proteína, carne ou peixe ou ovo, ou uma mistura dos três ou dos dois, pode ser feita desta Sim. forma também. A acompanhar idealmente verduras. E quando digo verduras não é só folhas verdes ou alface, não é? É pegar em todo o grupo dos hortícolas e escolher aquilo que mais agrada à pessoa, ter muita variedade também, que é extremamente importante para prolongar o processo de dieta e não tornar monótono. Sim, porque só se come a mesma coisa também. Só Sim. facilita porque já se sabe o que é que vai comer, mas Chega a um ponto em que a a pessoa pessoa acaba por fica desistir. saturada, não é? Acaba por desistir, por se sentir desmotivada, porque não há ali, por haver monotonia também, não há ali no fundo nada de novo no prato. Isso também não é bom. Até mesmo para um dia manter os resultados é importante que haja uma reeducação alimentar e que haja aqui experiências novas alimentares também. Ao almoço pode haver lugar a hidratos de carbono ou não. Devem ser devidamente escolhidos e também tendo em conta a pessoa que está à nossa frente. Há casos em que não utilizo hidratos de carbono ao almoço, mas não é válido para toda a gente, não é? Pois. Depende se a pessoa treina ou não Hidratos de carbono, treina, estamos a falar das batatas, do arroz, da da massa. massa, quinoa, bulgur. Hoje em dia já há muitas opções também, fora as tradicionais, massa, batata e arroz, que são de mais fácil acesso a toda a gente. Depois, ao jantar, aí sim, maioritariamente, a não ser que sejam crianças, retiro sempre os hidratos de carbono, porque é um período do dia em que a nossa necessidade energética já é muito reduzida e vamos dormir, a não ser que a pessoa trabalhe por turnos, e aqui tenha de haver depois uma adaptação da dieta. Nos lanches, a fruta continua a ser uma opção. Claro que para emagrecer convém que não haja fruta a todas as refeições, porque é um açúcar, Claro. mas com quantidade controlada é possível. Os frutos secos também são possíveis, com uma quantidade controlada por dia. Os laticínios também podem fazer parte, dentro daquilo que falámos há pouco. Os cereais, numa quantidade controlada, também podem fazer parte. Portanto, um dos lanches que poderíamos fazer poderia ser uma bolacha feita em casa, por exemplo, de aveia com chocolate e com uma peça de fruta, com banana, que fica ótimo. Até tenho uma receita dessas, acho, no meu Instagram. Temos que ver. Olha, estou farta de tentar fazer panquecas de aveia e banana e aquilo sai-me sempre mal. Então vamos combinar um dia para eu vir cá fazer panquecas de aveia e banana. Olha, combinadíssimo. Porque há Temos que muita essa combinar dificuldade. isso. Encontro muitos clientes e às vezes Porque pessoas que eu nem conheço. aquilo não me sabe mal. Aquilo fica tudo, desculpem a expressão, esbardalhado. Não é Exato. uma palavra feia, mas é uma palavra que eu invento e digo muitas vezes, fica tudo esbardalhado e não sabe a panqueca, sabe tudo menos a panqueca. Tenho encontrado essa dificuldade em várias pessoas que às vezes nem conheço e que estão a postar nas redes sociais as dietas e acabam por mostrar umas panquecas completamente horríveis, desculpem. Sim. Mas há truques muito fáceis que nos ajudam a ter uma panqueca linda e perfeita, portanto...
Queremos que fácil. venha cá nos ensinar. Hoje não preparámos a cozinha. Nós temos uma cozinha muito linda, como já viu, mas hoje não estava preparada aqui para receber a doutora Lídia. Tem que vir cá nos ensinar a fazer uma panqueca de banana. Pronto, então fica aqui a promessa. A promessa, feito. Portanto, então os lanches seriam isso, o jantar já falámos, e para que algumas pessoas têm muita fome à noite. Sim, à noite é importante primeiro que durante o dia haja um bom controle alimentar, para que não cheguem à noite com a fome descontrolada de tal forma em que vão comer tudo e mais alguma coisa. Porque ali a hora em que a pessoa está normalmente sentada no sofá, não é? E quem tem filhos, os filhos estão a dormir e é aquele momento que está ali para relaxar e até bebe um copo de vinho ou até está à conversa com o marido ou não, ou ver televisão ou o que quer que seja, é um momento ali muito importante porque acaba por muitas vezes, havendo este desligar de responsabilidades, é quando vem a necessidade da compensação, é o miminho, é o conforto. Então as pessoas tendem a procurar alimentos menos saudáveis nesta fase do dia. O truque aqui passa por beber um chá calmante, que ajuda a reduzir esta necessidade de compensação. O que é um chá calmante? Tipo cidreira, camomila? Camomila, cidreira, Lúcia Lima, tília, portanto são boas São os que eu opções. bebo todos. Infusões. Eu bebo isso sempre. Nessa hora é muito importante. Manhã, quando bebo chá, são esses. Pronto, e nessa hora são importantes porquê? Porque ajudam então a reduzir a ação do sistema nervoso e a ter a tal necessidade da compensação que vamos buscar à comida. E depois é possível fazer aí também, que também posso fazer aqui, que são snacks à base de clara. Nós temos 50 minutos de programa, se quiser vem para aqui cozinhar uma manhã inteira, Pode não sei. Sim. Há uns snacks que nós podemos fazer com clara de ovo. A clara de ovo é uma fonte proteica, não tem gordura, não tem hidratos de carbono, que são muito saciantes e são uma excelente opção para a ceia. Por exemplo, farófias podem ser feitas com clara de ovo sem açúcar, farófias. com canela. Pois, sim, eu costumo comer com açúcar. Mas e são coisas super fáceis de fazer e que são muito saciantes para esse período do dia. Pois, e que lá está, a clara de ovo é proteína pura. Sim. Não sei o que é que ainda tínhamos aqui para falar. Temos para falar que há muitas doenças relacionadas com o excesso de peso, mas aqui nas mulheres em particular, porque o nosso público é maioritariamente feminino, há alguma coisa que seja aqui importante falar e relacionado com a alimentação, mulheres? Estávamos a falar de doenças associadas então ao excesso de peso ou à má alimentação? Excesso de peso. Um bocadinho das duas coisas. Um bocadinho dos dois. Já falámos aqui do cancro hoje, não é? Sim. É importante realmente que uma dieta anti-inflamatória faça parte, ou pelo menos alguns cuidados que façam parte do nosso dia-a-dia, porque acabam por ser aqui protetores e das mulheres, falando dos principais tipos de cancro que afetam, que serão ligados ao sistema reprodutor e o cancro da mama. E realmente uma dieta anti-inflamatória tem excelentes resultados, tanto durante os tratamentos, que acaba aqui por melhorar a resposta do organismo a quem está nesta luta, como também na prevenção. Para quem tem uma maior predisposição, acaba por ser uma excelente opção. Depois também a prevenção da diabetes está muito associada ao controle alimentar e ao controle da massa gorda e do excesso de peso. Os problemas cardiovasculares, os AVCs, os infartos do miocárdio, a tensão alta, o colesterol, tudo isto pode ser também melhorado e quase, eu diria, resolvido com a alimentação. Eu tenho, inclusive, muitos clientes que deixam de tomar medicação, principalmente para controle do colesterol e da tensão alta, com a ajuda da alimentação. O que é que eles fazem? O que é que lhes diz para comerem? Ou Isto não comerem? Ou não comerem estas coisas? Processados. Pronto, é os processados. O truque é reduzir processados ao mínimo indispensável, ou a nada, não é, se for possível, e perder peso. Ao fim da perda de peso, de alguns quilos, ou entrar num peso mais ou menos normal, com uma alimentação limpa, conseguimos quase garantir a reversão de alguns destes casos. Porque há muitas pessoas que têm colesterol e até são magras, lá está, não têm excesso de peso. O colesterol é um marcador inflamatório, curiosamente. É marcador que há uma inflamação no corpo. Exatamente. É produzido por nós quando nós estamos a ser sujeitos a um estado inflamatório. Okay. Portanto, pode ser muito bem resolvido e revertido com uma dieta deste género. Tal como a diabetes, se for bem controlada, pode ser reduzida ou até retirada a medicação, que já há casos desses também, com uma dieta controlada. Nas mulheres, principalmente, depois há alimentos ali estratégicos, não é? Que se podem introduzir para prevenir, por exemplo, o cancro da mama. A linhaça acaba por ser uma excelente ajuda. Introduzir uma colher de sopa de linhaça todos os dias. Se a minha mãe estiver a ver, vai ser a sua fã número 1. Ela é fã da linhaça. Pronto, então, olha, muito bem, mãe. É realmente um excelente alimento. E dos não sei o quê, ela sabe sempre. Alimentos como a linhaça, mas tudo o que seja fontes de ômega 3 e ômega 6, os peixes gordos, os óleos vegetais,
os frutos secos e as sementes são uma excelente opção, não só por prevenir essas doenças, mas porque também nos ajudam a lidar com as oscilações hormonais do nosso ciclo. E ajudam a prevenir também quem está em menopausa, os sintomas estão intensos, quem está em fase pré-menstrual, os sintomas estão intensos e tão desagradáveis que são ali as oscilações do humor, a irritabilidade, as dores muitas vezes. Portanto, tudo isto pode ser atenuado com uma boa alimentação e deve ser, claro, ajustada à fase do ciclo em que a pessoa está. Depois as frutas, principalmente os citrinos e os frutos silvestres, são também... Silvestres? Sim, a amora, a framboesa, o mirtilo, a groselha, são também alimentos... Não, porque normalmente diz frutos vermelhos. Eu percebo que há diferença, eu percebo, por isso é que eu estava aqui a acentuar que não eram os frutos. É frutos silvestres. Silvestres. Sim. E realmente são são muito ricos, são grandes fontes de antioxidantes. Estes antioxidantes é bom para ficar novo. Exatamente, porque eles revertem o tal estado inflamatório, a oxidação a que estamos sujeitos todos os dias. E, portanto, são uma excelente ajuda. Os citrinos, porque são fonte de vitamina C, que também é um antioxidante bastante seguro e bastante potente e que nos ajuda aqui a reverter quer a parte da inflamação, quer a parte do envelhecimento precoce. Portanto, toda a gente deveria ter estas coisas na sua alimentação, não é? Ou tentar incluir, caso ainda não façam parte. Há alguns cuidados, por exemplo, nessas sementes e essas coisas que às vezes as pessoas se calhar não conhecem tão bem. Os cuidados a ter passam maioritariamente pela forma como se usam, por exemplo, as sementes, que idealmente quase todas elas deveriam ser já descascadas, compradas descascadas, ou trituradas a farinha, ou pelo menos esmagadas, não é? Para abrir aquela casca protetora mais rija que tem por fora e nós conseguirmos extrair o que nos interessa, que é o que está no interior. Porque há algumas sementes que entram e saem exatamente da mesma forma, que nós não conseguimos digerir. Então é importante que haja pelo menos ali uma quebra dessa casca protetora exterior. Pois, portanto, não é só ingerir a semente e já está, não é? Não. Convém saber para cada semente o que é suposto fazer. Ou então triturá-las e pronto, já garantimos pelo menos que mesmo aquelas que não era preciso já estão disponíveis para serem utilizadas e digeridas por nós. E depois, uma boa notícia para si é que o cacau é também muito rico em antioxidantes. Cacau, sim. E ajuda a combater o envelhecimento, então acaba por ser também... Então o que é um bom chocolate? Estamos mesmo em terminar no fim. O que é que seria um chocolate aqui? Não diga anti-inflamatório, mas vá, não pró-inflamatório. Seria um chocolate com uma alta percentagem de cacau, idealmente acima de 70%. Aqueles amargos. E idealmente com pouco açúcar, portanto, na lista de ingredientes o açúcar tem de ir lá para o fim. Aqueles amargos, sim, muito amargos. São mesmo amargos. Doutora, o que é que nós não falámos que precisamos dizer? Já falámos das suas redes, portanto, se calhar voltamos a convidar, porque temos aqui 2 minutinhos para terminar o programa. Já voou, parece que não, mas voou no instante. Sim, podem encontrar-me então nas redes sociais, quer no Facebook, quer no Instagram. No Facebook, Lídia Marrão Nutricionista. No Instagram, Lídia Marrão, que é um Instagram pessoal e profissional, onde podem encontrar inspirações também para outras coisas que não sejam só dieta, porque às vezes a perda de peso não é só uma perda de peso por si, mas é muitas vezes, e isto é realmente uma das coisas que me apaixona, a perda de peso, no fundo, é o início de uma transformação daquela pessoa que está à nossa frente. Porque quando consegue perceber que tem controlo no seu comportamento alimentar e no aspecto que quer ter, que tem um impacto na sua saúde também, percebe que tem controlo em tudo o resto da sua vida e acaba por haver aqui um processo de metamorfose associado a estas perdas de peso, que não são só a perda de peso. E novos horizontes que se abrem, não é? Alguém que se consegue disciplinar, porque às vezes isto também é uma questão de disciplina, não é? Na comida consegue depois até alcançar outros feitos que até então... Completamente, muitas vezes reflete-se na vida profissional também. Quase todas as vezes. Quase todas as vezes. Portanto, quem quiser pode entrar em contacto consigo, não é? Porque também faz consultas online, não é? É só ir através das suas redes, certo? Certo. Obrigada por ter estado aqui hoje e que continue aqui a desinflamar, acho que esta palavra nem sequer existe, mas pronto, inflamar muitas pessoas por esse mundo fora, está bem? Obrigada. E a trazer aqui este retorno de autoestima e ficamos aqui combinadas, não sei quando é que a agenda vai permitir, mas que venham cá nos ensinar a fazer essas panquecas e esses snacks. Combinado? Fica combinadíssimo. Combinadíssimo, está feito. Muito obrigada, muito sucesso, Obrigada. Tudo bom. E nós aqui também já vamos embora. Pois é, foi aqui a conversa com a doutora Lídia Marrão, dieta anti-inflamatória. Conto consigo, ouviu aqui estes conselhos, mas ouviu principalmente aqui esta parte final em que dissemos e vimos que às vezes quando nós controlamos coisinhas pequeninas da nossa vida, ajuda a controlar todas as outras e a ficarmos muito melhores connosco próprios e com os outros. Ficou aqui uma motivação para si, para começar a mudar pequeninas coisas e ganhar esse controle.
Eu despeço-me aqui e já sabe, de segunda a sexta-feira, às 15 horas, aqui, Conversa de Mulheres. Tchau, tchau.